Eu era jovem, bonito assim, igual o cara, estou igual o cara. E eu orava e pedia para Deus, pastor, não, o que o senhor falou aqui. Porque eu via alguns pastores, eles iam ficando de idade, eles iam relaxando. Alguns falavam assim, como é que você está lá? Ah, rapaz, eu estou empurrando com a barriga. Eu ficava revoltado. Porque na Bíblia, o sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele entrava com o éfode, que era uma peça quadrada de 20 por 20 de ouro, e com 12 pedras preciosas, representando as 12 tribos em cima do coração. Então, na minha cabeça, um obreiro nunca podia empurrar com a barriga. Ele tem que levar a igreja no peito. E eu orava e dizia, Deus, eu sei que eu vou envelhecer, mas quanto mais velho eu ficar, mais cheio eu quero ser. Mais faminto por Jesus. Eu quero produzir, porque a gente começa produzindo fruto. Jesus diz, vos escolhi para que vades e deixes, e o vosso fruto morra. O vosso fruto permaneça. Depois ele diz, olha, pega aquela vara que está dando fruto e limpa, para que ela dê mais fruto. Aí no versículo 8 de João 15, ele diz assim, então diga comigo, fruto, mais fruto. Aí depois ele diz, para que deis muito fruto. Então é crescente, você dá fruto, depois mais fruto e depois muito. Quantos querem dar muito fruto? Aí você vai entender o que o apóstolo Paulo está dizendo assim, rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis o vosso corpo vivo, em sacrifício vivo. Aí ele diz, para que experimentei, diga comigo, qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. O que significa isso? Está falando do tabernáculo. A boa é o crente 30. Ele diz que encontrou a terra, uma produziu 30, a outra 60 e a outra 100. A terra era igual. Mas tem gente que só dá 30. É os crentes da boa. Os crentes que produzem 60 é os crentes da agradável. E os crentes da perfeita, ele produz 100. Quantos querem produzir 100? Diga, é possível. Se você conseguiu 30, você consegue 60. Se você conseguiu 60, você consegue 100. Então saia da boa. Não fique detido na agradável. Vai para a perfeita vontade de Deus. Aleluia. Vamos ler Bíblia. Eclesiastes, capítulo 3. Obrigado, pastor Naum. Obrigado, pastor Cário. Obrigado, pastor Sônia. Obrigado, Cariston. Obrigado, pastor Itamar, né? Eu pedi para o Itamar, ele não queria me prestar. Falei, me presta a sua voz para me falar bonito. Aí eu descobri, pastor Cário, que a voz mais bonita do mundo, sabe qual é? A minha. É com ela que eu falo. Eclesiastes capítulo 3, diga comigo, tudo tem seu tempo determinado. Tem uma vírgula, tem o que aí? Uma vírgula? Tira a vírgula e põe um ponto. Diga comigo, tudo tem seu tempo determinado, ponto. Vamos separar essa parte da segunda. Diga assim comigo, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu nem percebi que vocês tinham levantado. Pode sentar, por gentileza. Pode sentar. Vamos pensar com a Bíblia aqui. O texto está dizendo que tudo tem o tempo determinado, ponto. E tem muito crente sofrendo com esse tempo determinado. Sabe por quê?
ele não entendeu o texto. Esse texto ele é simples, mas é muito complexo para entender. Eu vou começar com a pergunta: quem é que determina tempo? Quem é que determina o tempo de tudo? Vamos dizer que não é Deus? Gênesis capítulo 1, versículo 14. Vamos ver quem é que determina o tempo de tudo. Mas veja que a parte B está dizendo assim, ó: e há tempo para todo propósito debaixo do céu, ou do sol, debaixo do céu. O que significa? O tudo tem seu tempo determinado? Não dá para determinar nada que está determinado, não dá para alterar, não dá para melhorar, não dá para modificar, porque já está. Olha o versículo 14, o que diz aí, ó? E disse Deus: haja luminares na expansão dos, para haver separação entre, e sejam eles, e para determinados, para dias e anos. Isso aqui é muito perfeito. Diga comigo: o plano de Deus é perfeito, mas tão perfeito que é a perfeita perfeição do perfeito. Agora, para que um plano tão perfeito? Para quem foi feito esse plano perfeito? Deus estabeleceu um plano perfeito, sabe para quem? Para os imperfeitos. Diga glória a Deus por isso. Diga então: eu estou dentro do plano. O plano perfeito para os para que pudéssemos ser aperfeiçoados. Então veja que quem determina o tempo aqui não é Deus, é o sol e a lua. Por exemplo, a mulher vai cortar o cabelo, vai na cabeleireira, ou o homem, aí nem reparou a lua, aí vai lá na minguante, depois fica com raiva da cabeleireira ou do cabeleireiro: acabou com o meu cabelo. Você não respeitou a lua. Como é que é, pastor? Aqui, ó. Aí você vai plantar. Aí você vai plantar quiabo. Vou fazer uma lavoura de quiabo. Aí você vai e planta, não reparou a lua, você plantou na minguante. O quiabo vai crescer tanto que não vai passar de 30 centímetros. Aí você diz: o que eu fiz de errado? Você não respeitou o tempo que o sol e a lua determinam. O quiabo você tem que plantar na lua crescente ou na cheia. Não tem aquela fofoca de igreja, aquela fofoca que espalha na igreja, que o pastor não queria que espalhasse? É porque a fofoca foi na lua cheia. E tem aquela fofoca que o pastor tem um medo de espalhar, mas ela não espalha, porque foi na lua minguante. Está entendendo? Tem gente que não repara o tempo. Não, mas isso é para os antigos. Não, irmão, é Bíblia. Tudo tem o tempo determinado. Mas a segunda parte é que é terrível. Diga comigo: território do tempo e território da eternidade. Nós estamos no território do tempo, debaixo do céu. E existe o território da eternidade. É como se Deus pegasse uma vírgulazinha da eternidade e dissesse assim: vou criar o território do tempo, para dar tempo para esse pessoal serem aperfeiçoados. Por isso que diz: tudo tem o tempo. Aí a moça fica 35 anos na igreja orando, querendo casar. E ora. Aí você fala com ela: e aí, já apareceu? Não, a Bíblia diz que Deus tem tudo determinado, o tempo determinado. Ela não vai casar nunca. Vamos para a segunda parte, diga comigo: e há tempo para todo propósito debaixo do céu.
aqui nessa segunda parte, você tem que fazer uma pergunta, senão você não vai entender o texto. Eu vou citar e vocês fazem a pergunta. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Qual seria a pergunta que eu tenho que fazer para entender o texto? Qual seria? O texto está dizendo assim, ó. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Para mim entender esse versículo todo, eu preciso fazer uma pergunta. Você sabia que a vida, ela começa a despontar quando você começa a fazer pergunta? Quando Deus chama Adão, ele pergunta, onde você? Deus estava dizendo para Adão, quero começar uma nova etapa com você, porque você falhou. Quando Deus vê Elias na caverna, o que ele diz? O que você faz aqui, Elias? Pergunta. Então vamos lá. Qual é a pergunta que eu tenho que fazer para entender Eclesiastes 3? Chuta, pode chutar na trave. Pode fazer. Quando? A pergunta está dentro do versículo. Você tem que montar só a frase. O texto diz, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Você tem que tirar a pergunta do texto. Qual seria a pergunta? Você quase acertou. Tá bem, quase acertou. Olha o texto está dizendo, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Para eu entender esse texto, a pergunta é, que propósito eu tenho com o meu tempo? Sabe por quê? Senão eu vou ficar na primeira parte do tempo determinado e nunca vai acontecer nada na minha vida. Não, estou esperando o tempo determinado de Deus. Por aí. Ela falou ação e reação. Deus não é Deus de ação. Só tem um versículo na Bíblia que diz agindo Deus. Deus não é Deus de ação. Deus é Deus de reação. Por isso ele disse, Josué, levanta. Onde você for, eu reajo contigo. Abraão, sai e eu te mostrarei. Moisés, o que tu tem na mão? Uma vara. Bota a vara no chão, que tu vai ver o que eu faço. Então preste atenção. A irmã está ligada. Deus é um Deus de reação. Mas ele precisa encontrar alguém que tenha a atitude. Vou contar um. Maravilha. Pode ensinar isso. Vamos lá. Uma moça com 22 anos, filha de um pastor, decidiu apaixonar por um rapaz, filho de um pastor, aos 22 anos. E namoraram um pouquinho, e ela decretou amor eterno pelo cara. E ela disse assim, eu não quero ser feliz com mais ninguém na vida, se não for com você. Aí ele namorou uns dias com ela, terminou e casou com a prima dela. 22 anos ela tinha. Com 22 anos ela entrou em depressão, passou a tomar medicamentos controlados. Eu não sabia da história. Chamo para frente, quem estava tomando medicamento controlado. Vem um homem trazendo ela, e ela com 64 anos, veio para frente assim. Falei, quantos anos tu tem, mulher? Tu tá com cara de 100 anos. 64, pastor. Falei, 64? Aí eu, 22 anos, o que aconteceu? Ela contou a história, lá embaixo, e a gente
Dê atenção para ela. 64 menos 22 são quantos? Ela viveu 42 anos em depressão, tomando medicamento controlado. Eu chorei com ela. Aí eu fiz 2 perguntas. Você sabe o que fazer daqui para frente? Ela falou, não. Perguntei novamente, sabe mesmo? Sabe não? Não sei. Aí eu perguntei, você quer ajuda? Quero. Tem certeza? Quero. Quando eu orei por ela, ela desmaiou. E dormiu, apagou. Aí eu falei para o marido, como que tu aguenta uma mulher dessa? Depressão. Ele falou, eu também, pastor, eu vivo assim. Você já viu com depressivo? Procura outro. Falei, que número de marido que você é? Ela falou, eu sou o 5º marido dela. Ninguém aguenta uma pessoa em depressão tomando medicamento controlado. Então ela ficou 42 anos. Preste atenção. Em depressão. Ela caiu, ficou dormindo. Eu falei, leva ela dormindo assim mesmo. Ela vai dormir muito, muito, muito. E quando ela acordar, ela vai estar com fome. Não dê medicamento. Ela dormiu 3 dias. Quando acordou, a primeira palavra dela, eu estou com fome. Falei, dá-lhe comida. E deixa ela dormir. Ela comeu e dormiu de novo. Aí o irmão, preocupado, falou, pastor, mas ela está dormindo demais. Eu falei, irmão, quantos anos sem dormir ela ficou? 42 anos. Depois de 20 dias, encontrei com ela. Eu não conhecia, era outra mulher. Ela disse, pastor, sabe o que é a minha tristeza? Eu falei, não. É que eu perdi toda a minha vida. Agora vamos lá. Diga comigo, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Diga comigo, tempo não perdoa. Não quer nem saber se você fez certo ou errado. O tempo passou e acabou. Então o que eu preciso? Que propósito você tem com o seu tempo? Vamos lá? O que aconteceu com essa menina? Ela decidiu estabelecer um propósito de ser infeliz. Eu vou chamar de não propósito. E passaram-se 42 anos, ela vivendo sem propósito. Acordou com 64 anos para a vida. Aí eu criei uma frase. Nunca é tarde demais para começar cedo. Diga glória a Deus por isso. Por quê? Deus não vai, o tempo não quer nem saber, mas Deus não vai computar o seu passado para você ter sucesso no futuro. Depende de você. Aí o que eu aprendo aqui? Todo dia quando eu levanto, eu declaro, o meu futuro começa agora. Porque Deus não quer saber do seu passado. Mas só que Deus sabia que você ia ter passado. Vamos ver isso na Bíblia? Isaías 43, versículo 1. Diga comigo assim, mas agora. Diga agora bem forte, agora. Assim diz o Senhor. Dá o nome de Jacó aí, tira o nome de Jacó, bota o teu na Bíblia. Principalmente se não for bíblico, bota o teu nome na Bíblia, né, pastor? Quando chega na palavra agora, assim diz o Senhor que te criou, ó. Em vez de falar Jacó, fala o seu nome bem alto. Diga, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Moisés, e que te formou, ó Israel. Olha que frase poderosa que vem depois. São todas poderosas, mas essa é demais. Não tenhas medo, não temas. A segunda, porque eu te remi. Olha a outra frase. Chamei-te, e você é do teu pai, da tua mulher, do teu marido, hã? Tu és
meu. Vamos lá? Pastor Naum, você está com relógio? Está com relógio aí? Você está com relógio, cara? Quem tem um relógio? Não, quero um relógio físico. O celular. De quem é esse celular, pastor Naum? É meu. É dele. O celular é dele. Quem é que faz o que quer com o celular dele? Só ele. Sabe o que Deus está dizendo? Você é meu. Eu que faço o que quero com você. Está entendendo isso? Mas aqui nós temos, diga comigo, 5 pilares. Diga 5 pilares de um texto. A palavra-chave, vê se vocês acham em Isaías 43. Vê se vocês encontram a palavra-chave. Qual seria a palavra-chave? Qual seria? Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Moisés, que te formou, ó Israel, não temos porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aí tem umas versões que diz, se passares, não é se passares não, está dizendo quando passares, significa que vai passar. Qual que é a palavra-chave aí no versículo? Não tem a palavra Deus aí no texto? Meu, não é. A palavra-chave. Todo texto, pega isso aí, ó. Você não aprende isso em seminário, em faculdade. Todo texto tem 5 pilares. A primeira é a palavra-chave. Diga a palavra-chave. A segunda é a frase de efeito. Todo mundo gosta de frase de efeito. É aquelas frases que está colado no carro, dizendo assim, posso. Frase de efeito. Tem a palavra-chave. Qual que é a palavra-chave? Veja que se você tirar a palavra mais, qual que é a primeira palavra que vem? Se tira a palavra mais, qual? Agora, a palavra, diga comigo, a palavra-chave é a palavra agora. Diga agora. Deus está dizendo assim, Jacó, tua mãe falou, teu pai falou, Esaú falou, Raquel falou, Leia falou, Labão falou, todo mundo falou. Mas agora quem fala é o Senhor. Deus está dizendo, não interessa o que eles falaram, o que importa é o que o Senhor fala. Por isso ele diz, agora. Aí nesse texto, eu não vou desenhar, tá? Vocês se viram aí para encontrar. Aí tem a frase de efeito. Segunda frase de efeito. Terceiro, tem a frase radical. Tem a frase temporal. E tem a frase literal. Mas vamos lá. Olha aqui. Diga comigo, te remi. A palavra te remi está apontando para onde? Presente, passado ou futuro? Passado. Ele está dizendo, eu te remi. Você sabe o que é ser remido? Sabe o que Deus estava dizendo para Jacó? Jacó, antes de Isaac e Rebeca se conhecerem, eu já sabia que você ia nascer e que você teria passado. Mas o teu passado para mim não é importante, porque agora, quando Deus diz agora, Ele está dizendo o seu futuro está começando agora. Orabacandarabachai, aleluia. Não interessa por onde você andou, o que aconteceu. Deus está dizendo, saia da letargia, do retrocesso, da esteira circular do seu passado, porque eu tenho uma coisa nova agora para você. Por que a palavra agora é a palavra-chave? Olha o versículo 18. Olha o versículo 18. Ele está dizendo assim, não te lembre das coisas passadas, nem consideres as antigas. Versículo 19, vamos lá?
Aí vem a palavra, agora sairá luz. Porventura não percebereis? Eis que porei um caminho aonde? Vocês já viram o caminho no deserto? Deus está dizendo, eu vou botar um caminho no deserto. Se você não encontrar o caminho, eu vou botar um rio. Mas que no deserto você não fica, não fica. Eu te tiro por terra ou te tiro por água. Por isso ele diz, quando passarem pelas águas, pelos rios, pelo fogo, nem a chama vai arder em ti. Oramacandarabachai, aleluia. Então, pega a visão aqui. Jacó, ele tinha um propósito de ocupar-se em coisas eternas. E não tem um versículo na Bíblia, eu já procurei, se vocês encontrarem me ajude, que Jacó era enganador, era mentiroso, era suplantador. Não tem. Quem acusa ele de enganar 2 vezes foi Esaú, mas ele não enganou nenhuma vez. Quando ele chega com fome, Esaú, Jacó estava com a comida na hora certa. Enquanto Esaú procurava agradar o pai com as coisas temporais, Jacó procurava agradar a Deus usando o pai para as coisas eternas. Jacó era o homem que pensava alto. Esaú pensava em coisas terrenas, era carnal. Então quando Esaú diz, dá-me da tua comida, ele diz, vamos negociar. Eu te dou a comida, mas tu tem que dar a tua primogenitura. Ele despreza e diz, que me vale se eu estou com fome? Ele pensava na barriga, e Jacó pensava no céu. Aí ele dá aqui, ele falou, para, não é assim não. Faz um juramento aí, dá uma procuração. Eu acredito que Esaú abriu a boca e começou a dizer, eu declaro que a partir de hoje a minha primogenitura é de Jacó, e Jacó agora pode comer. Ele deu uma procuração. Quando o pai diz, vai lá, busca a caça, a mãe de Jacó era inteligente demais. Porque quando ela estava grávida, ela não perguntou para a sogra, não perguntou para o marido, não perguntou para as amigas. Quando ela viu que tinha um problema dentro da barriga, ela perguntou para o fabricante. Falou, Deus, por que eu sou diferente? Aí Deus vai e diz, dentro de ti tem 2 nações. E o grande vai servir o pequeno. E ela guardou o segredo. Enquanto Esaú sai para caçar, ela já estava com a caça pronta. Meu filho, faz o que eu te falo, pega 2 cabritos aí, ela, mãe, vai dar problema. Se tiver que dar problema, dá em cima de mim. Só me obedece. E Jacó era obediente. Quando ele chega, papai, está aqui a comida, come para me abençoar. Meu filho, foi tão rápido assim, o Senhor preparou. Ele não mentiu. Meu filho, alguma coisa não está batendo. A voz parece que não é de Esaú. És tu mesmo, meu primo. Sou, papai, sou o teu primogênito. Ele não mentiu, ele tinha procuração. Eu tenho a procuração do pastor Naum. Eu chego lá no banco, eu sou o pastor Naum. Estou com a procuração dele. Meu filho, está meio estranho, chega aqui, deixa eu dar uma cheirada e pegar em você. Passou a mão, o pelo é de Esaú, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. És tu mesmo? Sim, papai, Senhor, pode me abençoar. Comeu e estava mais gostosa do que a de Esaú. Ele abençoa, chega Esaú. Deus jamais abençoaria um enganador, um mentiroso, um suplantador. Foi tão grande a bênção que ele saiu fugido. Diga, fugido. Quem sai fugido leva alguma coisa? Leva.
que Jacó levou na fuga? Ele era inteligente demais, irmão. Ele levou azeite. Está dizendo o seguinte: estou perdendo tudo, estou deixando tudo, mas o Espírito Santo vai comigo. Aleluia. Aí ele deita e bota a cabeça num travesseiro, pedra, e quando ele dorme, Deus vem com tudo. Deus bota a escada, ele começa a ver anjos subindo e descendo, e Deus no topo. Ele acorda assustado e diz: ai meu Senhor, este lugar não é outro senão a casa de Deus. Aí Deus garante presença com ele. Deus garante presença. Sabe o que ele fez? Quem tem azeite, tem azeite. Ele pegou e ungiu a pedra. Ele estabeleceu um pacto, um propósito. Aí ele foi para Labão. Labão, sim, deu a mulher errada, mas ele falou: eu quero Raquel. Raquel? Deu-lhe, ele falou: eu quero Raquel. Mais 7 anos, não tem problema. Depois de mais 7 anos, para ter recurso, foram 21 anos. E o miserável do Labão, irmão, se ele soubesse quem era Jacó, ele nunca mudaria 10 vezes para pior o salário de Jacó. Quando ele dizia: agora é as de estrada, aí Deus dava sonho para Jacó. 10 vezes, para pior ficava melhor. Até que Jacó disse: está difícil aqui. Aí Deus aparece a Jacó. Quando lá a primeira vez Deus falou com ele: eu sou o Deus de Abraão e de Isaac. Mas aqui ele não fala mais que é Deus de Abraão e de Isaac. Ele diz: eu sou o Deus de Betel, lá onde você ungiu a pedra. Volta, Jacó, para a terra dos seus pais. Aleluia. Aleluia. Muitas vezes Deus coloca um Jacó na nossa casa para nos abençoar e a gente não sabe. Jacó era uma fonte de riqueza, Jacó era uma fonte de bênção, Jacó era uma fonte de saúde, Jacó era uma fonte de prosperidade. Mas Jacó queria quem? Raquel. Aí o sogrão vai, é Leia. Na primeira noite, Leia ficou grávida. Quem nasceu? Rubem. Dormiu de novo com Jacó, ficou grávida e nasceu quem? Levi, Simeão. Terceira noite dormiu com Jacó, veio quem? Veio Levi. Dormiu de novo com Jacó e Leia ficou revoltada. O quarto filho qual foi? Judá. Aí é que é espetacular. Jacó queria Raquel, mas era necessário ter Leia. Com Raquel ele teve quem? E quem mais? Benjamim. Mas com Leia ele teve quem? Levi, de onde vieram os levitas. Com Leia ele teve Judá. Aí a expressão mais poderosa: Jesus, leão da tribo de Judá. Davi era da tribo de Judá, Salomão da tribo de Judá, Jesus da tribo de Judá. Mas ele não queria Leia. Aí Deus diz: muito bem, Jacó, eu trabalho com o que você não quer, mas precisa, e dou também o que você quer. Você vai ter Raquel, mas é necessário ficar com Leia, porque eu estou vendo dentro de Leia o leão da tribo de Judá.
Então presta atenção. Diga comigo, Deus é Deus de plano e Deus de destinos. Você já viu na Bíblia um versículo que ele diz assim: temei antes aquele que pode matar o corpo e a alma e mandar para o Quem manda para o céu é Deus, quem manda para o inferno é Deus. Porque o diabo nem para o inferno quer ir, ele vai ter que ser lançado lá no lago de fogo. E vai vir aquele anjo que acompanha a gente bem forte, vai prender ele, vai jogar ele lá. Ele, o falso profeta, o anticristo, todo mundo lá. E todos aqueles que escolheram o diabo. Então digam, meu Deus é Deus de plano e de destino. E o plano de Deus é perfeito. Agora diga, para eu entrar dentro do perfeito plano de Deus, eu preciso ter um propósito. Aí eu te pergunto, que propósito você tem? Quando você não tem um propósito, você vai viver o propósito de alguém que tem propósito. Mas se você não tem propósito e não vive o propósito de alguém, você vai viver sem. Então Deus quer que você tenha um propósito. O que é propósito, pastor? Só para vocês terem ideia, o que é propósito? Diga comigo, existe 4 ouvir. Diga, 4 ouvir. Esse ouvir natural, ele é muito importante, Carol. É muito importante ouvir natural. O cego de Jericó, ele era cego. O cego é mendigo. O cego não tem família. Mas aquele dia, pastor Itamar, o cego ouviu naturalmente um barulho diferente. E levou ele a fazer uma pergunta. Aí ele pergunta, o que é isso? Irmão, toda pergunta tem resposta. Ninguém estava nem aí com ele, mas quando ele fez a pergunta, alguém respondeu para ele, Jesus Nazareno está passando. Olha o verbo, passando. A Bíblia diz que ele jogou a capa. Caio, eu não estava lá. Mas quando ele jogou a capa, sabe o que ele estava dizendo, pastor? Não, meu último dia cego é hoje. Meu futuro vai começar agora. Eu sei que Jesus está passando. Mas aí o que ele tinha que fazer? Ele ouviu naturalmente e perguntou, o que é isso? Deram a informação. O ouvido da informação começou a mudar. Mexeu com toda a estrutura dele. Jesus passando? Não pode. Eu vou fazer ele parar. Agora vamos para a Bíblia. Diga, o primeiro ouvir é natural. O segundo ouvir é da informação. Qual é a informação que você tem sobre Jesus? Ele está passando. Ele sabia que poderia ser a última vez ou a primeira vez que Jesus estava passando. Ele não teria mais a oportunidade. Então ele falou, é minha vez única hoje. Romanos 10:17. Diga comigo, a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Há um versículozinho desse tamanho, pastor Caio. Repete a palavra ouvir 2 vezes. Você tem que perguntar por quê. A fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se dissesse assim, a fé é pelo ouvir a palavra de Deus, não ficava mais bonito? Ficava ou não ficava? Mas ficava sem propósito. Então, quando você vê um versículo que repete 2 vezes a palavra, vocês viram que a palavra agora repete lá no versículo 19, agora sairá a luz, ela é a palavra-chave. Então tem 2 vezes, a fé é pelo ouvir, vírgula, e ouvir a palavra de Deus. Por que tem 2 ouvir? O ouvir da informação, o ouvir da pergunta, mudou ele? Não. O ouvir da informação mudou ele? Não. Ele começou a mudar
com o primeiro ouvir de Romanos 10:17. A fé pelo ouvir. Naquele momento, o cego nunca tinha estabelecido um propósito. Como que é o nome da irmã? Nazaré. Nazaré, Jesus está passando. Jesus de Nazaré está passando. Jesus da Nazaré está passando aí. Então, irmã Nazaré, naquele momento, o primeiro ouvir, ele nunca tinha feito. Você sabia que tem crente que vai passar a vida toda na igreja e não vai estabelecer um propósito? O cego estava sem propósito. A única coisa que ele sabia fazer, pedir esmola, depender de esmola. Mas aí, o ouvir natural começou a mudar. O ouvir da informação, ele falou: é minha vez. Aí o primeiro ouvir, ele estabeleceu um propósito. Qual foi o propósito que ele estabeleceu? Não. No primeiro ouvir, já estamos no terceiro ouvir, que é o primeiro de Romanos. Não, ainda não. Não, ainda não. Ele estabeleceu um propósito, porque Jesus estava passando, de fazer Jesus parar. Jesus estava passando. Ele falou: eu vou fazer ele parar. E Jesus ama quando a gente faz ele parar. Vocês viram? Tem uma outra versão que diz que estava incomodando o mestre. Aí Jesus não gostou disso. Incomodando por quê? Está falando com a pessoa certa. Eu não estou sendo incomodado. Eu vou atender quem está me incomodando. Aí o cego decidiu gritar. E começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, ele já tinha jogado a capa, ele sabia que ia ver. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Aí chegaram para ele e falaram: você está incomodando todo mundo, está gritando muito alto. O que ele fez? Parou? O que ele fez? Ele gritou mais alto. Diga para o seu irmão: quem sabe está faltando você gritar mais alto. Preste atenção nisso aqui. A irmãzinha na favela, lá no Rio de Janeiro, limpando as plantinhas dela na favela. De repente, o filho dela de 10 anos deu um grito e caiu no chão. Ela pensou que era brincadeira. Passou uma hora, ela envolvidinha com a cebolinha dela na lata ali, aquelas coisas. Quando voltou, o filho estava gelado, estava morto. Já tinha uma hora. Ela partiu para cima do menino, falando em língua e gritando. Chamou a atenção de todo mundo, fez um maior movimento. 5 minutos depois, o menino volta chorando e fala: mamãe, você estragou tudo, você acabou com tudo, você estragou. O que eu fiz, meu filho? Você estava morto? Falou: não estava morto não, eu estava saindo da morte para a vida. Tinha 2 anjos me levando, mas quando chegou no portão para entrar, tinha outro anjo dizendo: leva ele de volta, que a oração chegou primeiro. Quem entendeu? Aí eu fui analisar esse negócio de oração. Por que tem os serafins, os querubins? Eles são analistas de oração. Ele vê a qualidade da oração. Mas tem uma oração que serafim não analisa. É a oração do desespero. Ela passa direto. E o clamor do cego passou direto. Diga: propósito. O primeiro ouvir é propósito. Muito bem, vamos lá. O primeiro é, e o segundo é informativo, e o terceiro é propósito. Quando a palavra para e manda chamar, ele parou, terminou o propósito, não gritou mais. Eu acho que o pessoal ficou escandalizado. Ele estava gritando tanto,
Agora que Jesus chamou ele, ele não fala mais nada. Não precisa falar. Agora quem vai falar é a palavra. Aí o ceguinho, mudinho da Silva, diante da palavra. Aí a palavra, ele começou com pergunta. A palavra faz a pergunta-chave para ele. Como que é? O que você quer que eu te faça? Aí eu posso ver o ceguinho bem assim, falando: Jesus, eu estou aqui há muitos anos, eu sou mendigo, eu sou muito pobre, não tenho família. Jesus, eu sou cego. Ele falou que era cego? Ele falou que tinha problema? O que ele falou? Mas ele adorou antes. Ele tinha tanta certeza que ele adorou. Ele disse: Senhor, eu quero ver. A palavra deu a oportunidade dele pedir o que ele queria. Ele podia ficar falando: Jesus, ainda bem que o senhor parou aqui para me reclamar, nunca tive ninguém para me ouvir. Ele não falou do problema. Presta atenção nisso aqui. Para de falar dos problemas. Fala o que você quer ver. Quem está entendendo? Quando ele diz: Senhor, eu quero ver, a palavra entra profundamente nele e diz: vê, a tua fé te salvou. Agora vamos lá. O propósito era gritar, mas não foi o clamor que respondeu. Diga comigo: Deus não responde oração. Pastor, mas para aí, Deus não responde oração. Deus não responde lágrima. Diga: Deus não responde lágrima. Ele pega a lágrima e recolhe e leva embora. Ele não responde oração. O que ele responde? Fé. Ele diz: vê, a tua fé te salvou. Aí o versículo mais bonito é o da frente. Aí a Bíblia diz: e ele viu Jesus e seguiu. Diga glória a Deus por isso. Diga: eu vou ativar a minha fé com um propósito. Ele ativou a fé na palavra. Ele ativou a fé com um propósito. Ele sabia que era o último dia cego, que ele largou a capa. Ele diz: vai ser o meu último dia, o meu futuro de ver começa hoje, agora. Aleluia. Deus quer encontrar sua fé. Ele não quer encontrar suas palavras bonitas. Ele quer encontrar a sua fé. Olha a mulher do fluxo. Gastando, não tinha mais jeito. Ela falou: quando eu somente tocar. Aí tem gente que prega, tinha uma multidão. Ela não viu multidão, irmão, ela só via a veste. Ela não via mais barreira e nem problema. Ela falou: quando eu tocar, eu vou ser curada. E ela tocou. Ela parou Jesus. Preste atenção. Diga comigo: em Gênesis capítulo 1 tem 8 vezes a palavra e disse Deus. Começa lá no versículo 2. Havia trevas sobre a face do abismo. E Deus passa a mão na cabeça e fala: o que eu vou fazer com essas trevas, meu Deus? Olha o versículo 3. As trevas estavam lá. Deus não lida com trevas, Deus lida com a luz. Ele disse: haja luz. Deixa eu te ajudar. Para de falar das trevas, do problema, da dificuldade. Começa a dizer: eu estou vendo luz. Davi chegou a dizer assim: Deus faz cair luz nas minhas trevas. Deus perfeitamente desembaraça o meu caminho. Deus me faz passar por meio de um esquadrão, me faz saltar muralha. Davi não via nada maior do que Deus. Ele chegou a dizer: ainda que um exército me cercasse, eu não terei medo, porque o Senhor dos exércitos está comigo. Quem está entendendo pode adorá-lo. Diga assim: hoje
Eu vou estabelecer um propósito. Pastor Naum, eu já saí de culto onde os jovens todos foram para a pizzaria. Eu saí para o quarto e fui chorar, porque a palavra foi tão forte comigo. Eu falei, se eu for comer pizza vai ter piada, vai ter uma coisa, vou perder o momento. Você não vai não? Não. Cara, tu vai perder pizza? Vou. Eu só não posso perder Jesus de vista. Aquele dia que Deus fala com você, você não tem que ir para outro lugar, você tem que ir para a presença deles. Ele quer mudar situações. Mas você distrai, vai para outro rumo, vai fazer outra coisa. O culto hoje foi muito bom, Deus falou comigo. Falou não. Se tivesse falado, você estava falando com ele. Aí lá saem as piadinhas, saem as brincadeiras. Irmão, a coisa que eu mais detestava na vida é quando terminava um culto no domingo e o pastor, vamos para a pizzaria. Eu falei, pastor, não dá um jeito para mim ficar lá quietinho não, porque lá perde tudo. Lá uma frase que você fala, você entristece o Espírito Santo. Aí na segunda-feira você está vazio. E uma coisa que eu não quero é ser vazio, eu quero ser cheio. Diga, eu quero ser cheio. Diga, eu quero ser cheio. Toda pessoa cheia do Espírito, ela tem propósito. Vamos fechar aqui. Então tem 8 vezes Deus dizendo, e disse, olha o versículo 4, no 3 ele disse Deus, haja luz. Versículo 4, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Então tem 8 vezes no capítulo 1, dizendo, e disse Deus e viu Deus. Para aí. E tem 2 vezes dizendo, e disse Deus e assim foi. Presta atenção. Você acha que aquele cego não estava no Gênesis? Estava firmado. Se o próprio Deus, antes de ver, ele falou o que queria ver, eu também vou falar o que eu quero ver. Quero ver, Senhor. Jesus, eu sou mendigo, eu sou um pobretão. Ele não falou do que ele era, ele falou do que ele queria. Sabe por quê? Ele está dizendo, Jesus está passando, o meu futuro começa com coisa que eu vou ver. Aí o versículo é lindo demais, porque a Bíblia diz que ele viu Jesus e seguiu a Jesus. Você pode adorá-lo porque você pode ver. Então vamos lá. É você que decide quanto tempo você vai ser uma pessoa sem propósito. É você que decide. É você que decide quanto tempo você vai tomar medicamento controlado. É você que decide. A irmãzinha, 42 anos. Aí fui pregar numa outra igreja, no outro domingo, contei a história. Quando eu contei a história, um irmão levantou a mão, falou, pastor, também estou nessa. Falei, quantos anos? 22. E a esposa dele é obreira. Falei, irmã, como que tu aguenta um homem, 22 anos, não gostando de você? Falou, pois é, pastor, eu sabia que um dia Deus ia pegar ele. 22 anos de depressão. Aí eu pensei, acabou. Aí uma irmã lá atrás levanta a mão, pastor, eu tenho 20, estou na mesma situação, estou presa a um sentimento que não deu certo. Tem 20 anos que eu sofro. Irmão, se Deus não foca no seu passado, por que seu passado é tão ativo no seu presente? Para te imobilizar, para te sabotar, para fazer você abortar. Vou parar por aqui, mas quero te levar. Eu não gosto da palavra reflexão. A Bíblia não é para reflexão. A Bíblia é pão vivo, é comida. Você não fica olhando para uma comida e fazendo uma você come. Você come. Aí aquela comida eu fiz uma reflexão sobre ela. Não. E a Bíblia é o único livro, irmão. Aqui, ó, tem um monte de livro, ó. Procura-se um homem de Deus, o pastor gostou ali. Encontre a visão do seu propósito.
os cuidados do obreiro, evangelismo e missões, o plano perfeito de Deus para os imperfeitos. Eu tenho aqui já voltou, obrigado. Os 7 níveis da oração, tem aqui vários. Esse aqui é muitíssimo profundo. Na Rocha Bondade, no Calvário Espetáculo da Glória. Nem eu sei explicar, é profundo, profundo, profundo. Eu dividi a Bíblia em 3 dimensões: o ministério do Pai, o ministério do Filho e do Espírito Santo e a igreja. O Pai, no 7º dia, descansa e termina tudo. O Filho ressuscita no 1º dia da semana, fechou tudo. O Pai para no 7º e o Filho determina no 1º, e não ficou espaço para o diabo em nenhum dia. Aí o Espírito desce, Deus era sobre nós, diga, Deus era sobre nós, Jesus era por nós, mas diga, o Espírito Santo não é sobre nós, diga, o Espírito Santo não é sobre nós, não é por nós, o Espírito Santo está em nós, diga glória a Deus por isso. Então, para mim, o ministério do Espírito Santo é o mais gostoso, porque Deus estava distante, sobre. Jesus era por, mas o Espírito Santo não levou, dá outro Consolador que vai habitar em vós. Quantos têm essa presença do Espírito Santo? Então, a partir de hoje, pelo amor de Jesus, estabeleça um propósito. Está aqui o pastor Caio. Pastor Naum, pastora Sônia, vocês conseguiam ver dentro dele, antes dele nascer, quando você estava grávida, você conseguia ver dentro dele um livro? Nem imaginava. Conseguia ver uma tecladista quando você estava grávida? Conseguia ver um especialista em edições quando estava grávida do Caio, do Cariston? Não conseguia, mas Deus estava vendo. Agora imagina, Sônia, se você estivesse revoltada e quando você viu que estava grávida do Caio, aí você falou, vou abortar. O aborto, ele é pessoal, mas a consequência do aborto pode ser universal. Está entendendo? Então diga comigo, nunca vou abortar o que Deus tem comigo. Porque quando você aborta, você sabota milhares de pessoas. Diga glória a Deus por isso. Minha mãezinha, antes de morrer, ela chorando veio me pedir perdão. Falei, mas por que, mãe? Eu que tenho que te pedir perdão? Não, meu filho, é que a gente era muito pobre, a gente estava passando muita fome. E quando eu estava grávida de você, eu quase te abortei, porque o teu irmão mais velho ainda estava mamando. Aí eu dei um abraço nela e falei, fique em paz, mãe, você não abortou, estou aqui. Eu vou encerrar, mas quero que você aprenda isso. Uma mãe com uma lei do trono do faraó determinou que todos os meninos das mulheres hebreias tinham que ser mortos. Contratou parteiras, exército, e determinou, mate todos os meninos das hebreias. Imagina para aquela mãe, quando estava grávida, ela ouvia a vizinha da direita, do outro setor, do outro bairro, falar assim, está sabendo? As parteiras mataram meu filho. E ela grávida. Meus sentimentos. E outra falando, mataram meu filho. E ela grávida. Olha o versículo, capítulo 2 de Êxodo. E foi-se um varão da casa de Levi, casou com uma filha de Levi, e ela concebeu. E vendo que era formoso, ela escondeu por quantos meses? Me ajude aí. Quantos? Descodifica, diga, eu vou descodificar o texto. Diga, 9 mais 3 são quantos? Ela escondeu 12 meses. É o versículo triste, pastor Caio, é o da frente. Diz assim,
não podendo, porém, mais esconder. Quando você não pode mais esconder, o que você faz? Ela era escrava, mas ela não tinha mente de escrava, ela pensava como Deus. Ela sabia que era menino e sabia que ele ia morrer, era a lei. Mas ela disse: o meu não vai morrer. Aborta, mulher, melhor do que as parteiras matar. Não vou abortar, ele vai nascer. Eu vou esconder até onde eu puder. Quando não puder mais, eu faço um cestinho, boto ele dentro. Mas naquele dia deu tudo errado. Quando ela bota o cestinho lá na beira do rio, no meio do junco, o cesto era de junco. A rainha: hoje eu não quero piscina do palácio, eu quero o rio. E chama a mulherada, as amigas, as donzelas. Quando chegaram lá, deu de cara com o cestinho. E Miriam estava de longe. Miriam gelou o coração, falou: nossa, mamãe fez tudo, mas agora vão matar. Mas Miriam olhou e percebeu que tinha um aspecto diferente, não era de morte. Escuta aqui, quando você confia em Deus totalmente, aproveita e diga assim comigo: não aplico, diga, não devo aplicar o meu coração totalmente em nada que não seja totalmente eterno, para que eu não seja totalmente frustrado. Tem gente que aplica o coração no homem e na mulher totalmente. Aí a mulher morre, ela vai para o caixão, ele vai para a depressão, ou ela, porque aplicou totalmente. Não, nunca aplique seu coração totalmente a nada que não seja eterno. Você pode adorar a Jesus. A rainha, irmão, quando você confia em Deus, Deus bota o inimigo para profetizar, nem que seja uma frase. Quando a rainha pegou o cesto que abriu, ela declarou uma profecia poderosa. Ela diz: dos meninos dos hebreus, este é um menino. Aí Deus diz: só até aí, ponto. Aí Deus diz: deixa que eu termine a profecia. É o único que não vai morrer, é o que vai para o palácio, é o que não vai ser escravo. Você pode glorificar a Jesus? Aí Miriam quebra todos os protocolos. Ela não podia chegar perto da rainha. Ela não podia. Ela invadiu toda a privacidade da rainha e diz: queres que eu chame uma ama para cuidar do menino? Ela disse: vai, chama. Ela chega: mamãe, a rainha está com o menino no braço. Ela precisa de uma ama para cuidar. E chega a mãe, sorrindo. A rainha não sabe que é a mãe. E a rainha pega esse menino, cuida dele, até ter uma idade de levar para o palácio, e eu vou te dar um salário. Aleluia! Olha só, quando você confia em Deus, Deus bota o inimigo para te dar salário, para cuidar daquilo que é teu. Você pode crer no que Deus tem para fazer na sua vida? Aí eu vou fazer a pergunta: quando a rainha abriu o cesto, o que estava dentro? O que estava dentro do cesto? Pega a sua Bíblia, vai lá no índice. Vamos ver o que estava dentro do cesto. Deus falou isso comigo, cara, eu tinha 22 anos. Mudou minha vida. Vamos ver o que estava dentro do cesto. Lá no índice. O que está escrito lá no índice da sua Bíblia? Começa com que livro? Diga Gênesis, diga Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Diga uau! Diga assim, uau! Diga assim: enquanto tinha gente vendo um menino dentro do cesto, Deus estava dizendo: o Pentateuco está dentro do cesto. O Pentateuco está dentro do cesto. Você pode adorar a Jesus? Carol, dentro de você tem algo que é maior do que você. Pastor Naum, dentro de você tem algo que é maior do que você. Cara,
Cristo, dentro de você tem algo que é maior do que você. O inimigo só pode ver o cesto, mas não sabe o que está dentro do cesto. Você pode adorar a Jesus. Mas eu começo a pensar, imagina se aquela mãe tivesse abortado. Tinha abortado de nós o Pentateuco. Mãe, mulher, homem, não aborte o que Deus colocou dentro de você. Aleluia. Eu vou profetizar para essa igreja. Levanta a sua mão, eu vou profetizar. Eu estou vendo vocês gerando crente, mais crente, muito crente. Eu estou vendo um aqui produzindo 10. Eu estou vendo um produzindo 50. Eu estou vendo um produzindo 1 mais 1. Mas que vai produzir, vai. Tem muita gente dentro de você que tem que sair de dentro de você, que talvez vá ser melhor do que você. Diga: eu nunca vou abortar e nem vou sabotar ninguém, porque o que está dentro de mim é maior do que eu. Você pode adorar a Jesus porque é maior. Eu vou profetizar aqui para o altar. Eu vou profetizar para o altar. Vou profetizar na palavra. Efésios 1:17, pastores. O versículo 16 diz: não cesso de orar por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Olha o versículo 17, é profético para o altar. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento. Pega essa visão aí que Deus está mandando dizer. O espírito de sabedoria e de revelação. Deus está dando para vocês o espírito de sabedoria e de revelação. Cada culto aqui vai ser melhor do que o outro. Quantos crê que Deus vai fazer isso a partir de hoje? Pode declarar aí: meu futuro está começando agora. Jesus entra no sangue, entra na pele, entra nos ossos, entra na medula, entra na junta, entra nos nervos, entra nos órgãos e traz saúde aqui, meu Deus. Traz saúde. Pai, pastor Naum precisa de mais saúde. Ainda tem muita coisa boa dentro dele que ele tem que pôr para fora. Meu Deus, visita os órgãos dele, visita os nervos, visita o coração, visita um membro do seu corpo, visita o seu hipotálamo, entra no seu pré-frontal, entra no seu cérebro e muda situações, Senhor. Meu Deus, meu Deus, eu posso te agradecer porque eu vejo essa igreja crescendo extraordinariamente. Eu vejo a Carol sendo uma unção diferente. Algum dia ela vai cantar e vai se perder no meio do louvor, porque a glória do Senhor vai manifestar e as coisas vão encaminharem. Pastor Cário vai pregar algum dia aqui como se ele estivesse nos céus, ou o céu estivesse na terra, e as coisas vão mudarem nessa obra. Quantos creem? Glorifiquem a Jesus. Não vai ser preciso exortar o crente a vir na igreja, porque vai gerar uma fome de gente querendo vir aqui. Eu falei hoje com o pastor Cário, Deus falou comigo, tem duas coisas, duas palavras, dois verbos na Bíblia, que eles são raros. O primeiro é Deus dizendo: e busquei um homem
para que estivesse comigo, tapando a brecha. Aí o próprio Deus diz: mas ninguém achei. Que triste. Mas no Salmo 101:6, ele diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Aquele que anda no caminho reto, esse me servirá. Deus está falando: eu estou buscando alguém para ser referência. Encontramos em João 4, a partir do 23, Jesus dizendo para uma mulher, quando ela diz: vocês dizem que tem que adorar no monte, e não sei onde, em Jerusalém. Aí Jesus vai e diz: não, mulher, a hora vem e agora é, que o Pai procura adoradores que o adore o Pai em espírito e em verdade. E esse texto 99% dos crentes ainda não entendeu o que é adorar em espírito, em verdade. Vou encerrar aqui. Eu estou pregando 5 mensagens em uma. Toma bem feito para vocês que vieram. Mas não sei por que Deus quer mudar situações aqui, pastor, não. Deus quer mudar situações. A mulher chega, Jesus está sentado, ela não fala boa tarde, olá Jesus, olá Senhor, nada. Jesus entra na linguagem dela e diz: mulher, dá-me de beber. Ela diz: como tu sendo judeu, eu mulher samaritana. Ela bota 5 problemas. O poço é fundo e tu não tem vasilha. Aí Jesus vai dizer: ah, se você soubesse quem está aqui, tu me pediria água e eu te daria água viva. Aí ela questiona com Jesus: você é maior do que nosso pai Jacó? Esse poço foi ele que furou e todos nós bebemos. Aí Jesus: mulher, é o seguinte, essa água aí que você bebe, sempre você vai ter sede, mas a água que eu te der, ela vai jorrar para a vida eterna. Eu nunca vi um discipulado tão rápido assim. A mulher entendeu tão rápido que disse: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha que vir aqui mais. Aí Jesus: vai lá, chama o teu marido. Aí eu não tenho marido. Aí Jesus: você falou muito bem, você teve 5 e o 6º que você tem agora não é teu. Não está falando de marido físico, era marido espiritual, a quem ela adorava. Aí Jesus estava dizendo: mulher, eu estou o 7º e último marido teu. Você vai entender isso depois. Aí a mulher entendeu tanto, jorrou tanto, foi tão forte o jorrar nela. O que é jorrar a fonte da água da vida? Ela veio fazer o que ali? O que ela veio fazer lá no poço? Ela veio buscar? Ela levou água? Não, a Bíblia diz que ela deixou o cântaro e saiu correndo. Jorrou tanto que ela incendiou e bombardeou Samaria. Começou a jorrar, e ela: Jesus, encontrei o Messias, pessoal, vamos lá ver, ele é o Messias, ele é profeta. E trouxe a cidade inteira para Jesus. E eles gostaram tanto de Jesus que Jesus foi obrigado a ficar 3 dias em Samaria, enchendo eles de água, jorrando. Aí a mulher depois fala: bom Jesus, o Senhor falou minha vida, eu gostei, foi legal, mas você diz que tem que adorar. Não, mulher, eu estou dentro da geografia do Pai. Diga comigo: para fazer a vontade de Deus, tem um artigo, um verbo e um substantivo. E os discípulos, os comelões, foram comprar comida. Já vou encerrar. Chegaram com a comida e viu Jesus conversando com a mulher, não entenderam nada. Aí disseram: mestre, trouxemos comida. Aí Jesus parece que está meio malucão assim, 3 horas da tarde. Aí Jesus vai e fala assim: uma comida eu tenho para comer. Aí deixou eles no vácuo.
E eles ficaram assim. Alguém teve trazido comida para eles, será? O que aconteceu? Aí ele espera eles viajar. Aí Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Sabe o que ele está dizendo? O meu Pai está procurando adorador que adora em espírito e em verdade. E eu fui enviado para encontrar. Encontrei a mulher samaritana. O que é adorar em espírito e em verdade? Tem crente que adora só no espírito, só dentro da igreja. Mas lá fora ele não adora. Quando é que você adora em espírito e verdade? É quando você faz jorrar a água que tem em você para o pecador. Quantos entendeu? Pode adorar Jesus. Diga: Jesus, eu prometo que a partir de hoje eu não quero adorar mais só no espírito. Diga: eu quero adorar em espírito e em verdade. Diga: vai jorrar. Vou tirar de dentro e vou encher alguém. Quantos creem que vai conseguir? Amém?